Pergunta o que fazer com o Ryan. Você é o presidente do Vasco, é o técnico do Vasco, qual decisão tomar? Colocá-lo de volta ao sub-20? Mantê-lo entre os titulares? Deixá-lo na reserva? Enfim, você vai decidir. Aqui eu quero saber a sua opinião, quero ler aqui nos comentários também. Preparação para o jogo com o Cruzeiro, aliás, para uma semana mineira. Uma semana muito importante lá em Minas Gerais, Campeonato Brasileiro domingo com o Cruzeiro e quarta-feira, Copa do Brasil, começa o nosso caminho para chegar a mais uma final. Aliás, hoje nos grupos em que participo de WhatsApp, a galera muito preocupada, vi muitas mensagens, pô, olha só o que o Galo fez, amassou o Fluminense, atropelou, não deixou anotar a placa, pô, imagina contra o Vasco. Gente, não tem nem comparação. Ah, mas o Fluminense é o atual campeão da Libertadores, mas não joga o futebol que jogou no ano passado, então esquece. Basta olhar a tabela de classificação, o Fluminense está na 18ª posição, afundado na zona de rebaixamento, e o Vasco é o 10º colocado. Por isso só por esse detalhezinho, já acabou. Ah, Fábio, mas o Fluminense estava jogando a Libertadores, ok, por ter sido campeão no ano passado, não pelo futebol desse ano. Até porque esse ano ele não vai voltar à Libertadores. Ele não joga a edição 2025. O Vasco tem. Remotas chances? Sim, mas tem chance. Então, assim, ponto 1, e tenho certeza que o Rafael Paiva assistiu o jogo. O Vasco não pode ser covarde. O Fluminense foi covarde contra o Atlético Mineiro. Jogou o tempo todo atrás, tentando achar uma bola. O Vasco não pode ser covarde. Óbvio que o Atlético Mineiro vai empurrar o time do Vasco para o seu campo de defesa. Mas o Vasco não pode ser covarde. Ser covarde é se defender o tempo todo, tentar encontrar uma bola, ligação direta, sem passar pelo meio-campo, sem fazer o escape pelo lado do campo, onde o Vasco é forte. O Vasco não pode abrir mão do seu jeito de jogar. Óbvio que jogando na casa do adversário, você não vai de peito aberto, até porque eles têm peças importantes. Detalhe, o Daverson não joga. Ele já tinha atuado pelo Cuiabá, então não pode jogar a Copa do Brasil. Mas tem Hulk, tem Paulinho, tem Scarpa, tem Bernard. É um time qualificado, que nós já enfrentamos no Campeonato Brasileiro. E soubemos enfrentar. E vamos enfrentar ainda na reta final dessa competição também. Então, torcedor, o jogo de ontem, ele serve como aprendizado de como não fazer. Como não ser covarde. Agora, não significa que o Vasco será covarde. Bom, vamos falar sobre o Ryan? Se você fosse o presidente do Vasco, teria tido já uma conversa com o Ryan pelos últimos erros. Expulsão contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Bola muito mal recuada contra o Atlético Mineiro, que ocasionou, aliás, contra o Palmeiras, que ocasionou o gol do Flaco Lopes, muito semelhante àquele lance do Galo lá do Atlético Mineiro, do Praxedes. Eu acho que são dois erros que necessitam de conversas diferentes. O erro contra o Atlético Paranaense, que quase custou a classificação, consequentemente a vaga para a semifinal, 9 milhões de reais, tinha muita coisa em jogo. O presidente, eu não tenho essa informação, mas valia uma conversa assim do presidente com ele. Ryan, olha só, você tem 18 anos, você está subindo para o profissional, você é uma joia, uma promessa do Vasco, mas esse erro, ele é último, não tem segunda chance. Você não pode cometer esse erro de novo. Você tem que aprender com esse erro. Ah, o Ryan é um menino, não é mais um menino. Aos 18 anos, com o salário que tem, não é mais um menino. Se não, o menino Ney até hoje aos 30 anos. Vamos parar com essa mamãezada, essa mãozinha na cabeça. Vamos tratar como adulto. Adulto mais novo, mas é um adulto. Que não pode cometer o erro que cometeu contra o Atlético Paranaense. Contra o Palmeiras, foi um erro técnico. E aí cabe ao Rafael Paiva conversar com ele também. Porque foi um erro de decisão, em que ele não levanta a cabeça para olhar melhores opções. Ele faz um passe atravessado, que desde a base, os meninos aprendem que não deve atravessar a bola por dentro. Você sai sempre pelo corredor. Deu ruim, rifa na frente, para o seu centroavante se virar. Não atravesse bola no meio. Porque ao atravessar a bola no meio, você corre o risco de colocar o seu meia ou volante numa situação de risco em que o atacante ou o meia adversário vai sair na cara do seu goleiro. E foi o que aconteceu contra o Palmeiras. O Flaco foi na cara do Léo Jardim e de longe matou o goleiro do Vasco. Então são dois erros com duas conversas diferentes na minha avaliação. Fábio, você tiraria ele do time? Bom, quarta-feira ele já está suspenso. Por essa expulsão contra o Atlético Paranaense, ele já cumpre suspensão contra o Galo. Domingo, eu não colocaria, porque já que ele não vai jogar quarta, eu preciso dar ritmo para quem vai ser o substituto. Vai ser o Emerson. Então bota o Emerson. Já dá ritmo para ele. Mas não pune tirando ele da equipe. Eu até em algum momento na transmissão, domingo, cheguei a falar, pô, então volta pro sub-20 e tal. Mas dependeria muito dessa conversa do presidente Pedrinho e do técnico Rafael Paiva com ele, para sentir dele. O que você está querendo? Onde é que você quer chegar? O que você imagina para o seu futuro? Porque talentoso ele é, mas ele não pode ser aquele talentoso que vai ficar pelo caminho. O talento desperdiçado. Hoje, o Ryan é um talento desperdiçado que tem brilharecos no sub-20, do Vasco e da seleção brasileira. É pobre. É pobre, porque ele já alcançou o estágio da fase adulta. Quer um exemplo? O Estevão não jogou domingo. E quantos vascaínos falaram isso nos grupos que eu participo? Pô, imagina se o Estevão estivesse em campo. Transfere para o Ryan. Se o Ryan não tivesse jogado, você vascaíno, ou algum palmeirense, ele dizer, pô, imagina se o Ryan tivesse jogado, hein? Ao não sentir falta do Ryan, como se sente do Estevão, mostra a importância que cada um tem para o time.
E a culpa é de quem? É minha, sua? Não, do próprio jogador. Ele tem que se dar a importância. Ele tem que saber o valor que ele tem. Não achar que ele tem um valor que ainda não tem. Hoje, o Ryan acha que é mais do que é. Ele pode vir a ser, mas hoje ainda não é. Ele é apenas uma promessa, não é mais um garoto. Mas por enquanto é apenas uma promessa. Vai viver como eterna promessa? Quantas promessas ficaram pelo caminho? Já praticamente com as datas definidas, como que vai ficar, já tem a arbitragem. Quero falar também a respeito das semifinais da Libertadores da América. O Galo vai enfrentar a equipe do River Plate, o Botafogo vai enfrentar o Peñarol, Flamengo eliminado. Quero falar também de renovações de Verratti e Léo Jardim. E o Cruzeiro, que está aí se preparando também para pegar o Vasco domingo às 18h30 no Mineirão. Então são alguns assuntos, vamos mostrar imagens aí do treinamento desta quinta-feira do Vasco e temos outras informações também para você que acompanha o nosso canal. Já vou falar já de Copa do Brasil, Vamos abrir falando de treinamento no CT Moacir Barbosa. Vasco trabalhou forte nesta quinta-feira, ele que vai para Belo Horizonte no sábado e vai ficar até o jogo da quarta-feira com o Atlético pela Copa do Brasil. Então os treinamentos foram fortes hoje no CT, a moçada se movimentando, o Vasco inicialmente sem problemas de ordem médica, além daqueles já tradicionais, Infelizmente, Adson, o Jair e o Paulinho também, esses aí estão fora, mas já estão, inclusive, Paulinho e Jair, voltando gradativamente aos treinamentos e agora no mês de outubro, quem sabe podem reaparecer. E o time aí vai buscar 3 pontos preciosos contra o Cruzeiro agora do Fernando Diniz, Cruzeiro que começou o jogo contra o Libertad, do goleiro Martim, o Cássio, William, Zé Ivaldo, o Vilauba e Marlon, Romero, Matheus, Henrique e Matheus Pereira, Veron, Gabriel Veron, o Lautaro Dias e Caio Jorge. É o time base aí para você ter uma noção do que pode fazer o Fernando Diniz contra o Vasco no próximo domingo, às 18h30 no Mineirão. Quando o Cruzeiro joga pela Sul-Americana, o Vasco teve a semana toda, tem a semana toda de preparação, de recuperação física dos atletas, do condicionamento, por exemplo, do Felipe Coutinho, que vem subindo a cada jogo, fez o gol contra o Flamengo. Foi bem contra o Palmeiras e deve ganhar mais minutagem. Por esse momento, ele vai intensificando os treinamentos com o técnico Rafael Paiva, com a preparação física, e o Vasco vai sendo encorpado, vamos dizer assim, inclusive tendo o técnico Rafael Paiva várias opções no banco de reservas. Isso é muito importante nesse momento e esses treinamentos da semana são fundamentais para ajudar na definição da equipe e também fazer um bom futebol no domingo, lá em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, e na quarta-feira contra o Atlético também em Belo Horizonte. Deixa eu entrar então nesse assunto da Copa do Brasil, porque já saiu a arbitragem, inclusive para Galo e Vasco da Gama. Quem apita esse jogo é o Flávio Rodrigues de Souza, e o jogo do Flamengo com o Corinthians, o Wilton Pereira Sampaio. O Atlético até começou a vender os ingressos para o jogo, mas depois suspendeu. Aliás, começaria amanhã. Avisou e depois suspendeu. O Galo deu horário de 19h15, porém a CBF ainda não informou a tabela. Por que ela não informou? Ela esperava a definição do Flamengo na Libertadores da América, ela espera a definição do Cruzeiro na Copa Sul-Americana e espera também a própria Conmebol divulgar nessa sexta-feira, depois do almoço, a tabela das duas competições. Então, com a tabela das competições, com a tabela do Campeonato Brasileiro, e aí a CBF vai confirmar os jogos, principalmente de volta da Copa do Brasil. A informação que eu obtive é que os 2 jogos, quarta-feira, um mais cedo, que é o Galo com o Vasco, outro mais tarde, 9h45, que é o jogo do Flamengo com o Corinthians aqui no Maracanã. E a volta, aí depende da questão desta tabela, porque o Atlético também se classificou, vai pegar o Peñarol, vai pegar o River Plate, enquanto o Botafogo vai pegar o Peñarol nas semifinais da Libertadores da América. Repito, a prioridade em termos de calendário é da Conmebol. Então, por esse motivo, a CBF aguarda para não soltar uma tabela e depois ter que mexer. Por conta do Vasco, o Vasco só tem essas 2 competições. Já o Atlético segue em 3 competições. O Corinthians está em 3 competições. O Flamengo agora tem 2, que é a própria Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, após empatar com o Peñarol 0-0 em Montevidéu, na noite desta quinta-feira, e ficar fora das semifinais desta competição. A CBF, então, espera por isso aí. E o que mais que eu posso te dizer? Amanhã, tem uma informação também interessante, saindo um pouquinho aí de Vasco, porque interessa ao Vasco. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assina a concessão do Maracanã para a dupla Fla-Flu por mais 20 anos, nesta sexta-feira no Maracanã, que será assinada esta concessão. E nós temos aí, então, o Vasco tentando, de repente, alguns jogos no Maracanã. A gente lembra, por exemplo, o Fluminense está fora da Libertadores, fora da Copa do Brasil, só tem o Brasileiro. O Flamengo já está fora da Libertadores. Por enquanto tem Copa do Brasil e tem também o Campeonato Brasileiro. Numa dessas necessidades, promoção, botar muito público, o Vasco pode pedir o Maracanã por aluguel, emprestado à dupla Fla-Flu. Então aquele negócio, o excesso de jogos no gramado, aquela coisa, vai cair bastante. Se o Flamengo for eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians, aí então ficarão Flamengo e Fluminense com apenas uma competição
pela frente. Renovações do Verratti e do Léo Jardim. Vasco já trabalha essas renovações. A matéria, inclusive, é do meu parceiro de Super Rádio Tupi, né, o Gabriel Andresso, e que nos próximos dias o Vasco vai apresentar ao Léo Jardim uma proposta de renovação até dezembro de 28 e mais um ano ao Pablo Verratti até dezembro de 26. Então, isso aí está sendo costurado pela direção de futebol. Tem convocação da Seleção Brasileira nessa sexta-feira, 13h, a CBF anunciando aí os convocados através do técnico Dorival Júnior. E a seleção joga no dia 10 de outubro com o Chile em Santiago e depois enfrenta no dia 15 em Brasília, no Mané Garrincha, a seleção do Peru. As semifinais da Libertadores, Galo e River Plate, Botafogo e Peñarol, primeiro jogo do Atlético em Belo Horizonte, primeiro jogo do Botafogo é no Rio de Janeiro, ou seja, River Plate e Peñarol, eles vão decidir em casa, se chegam à grande final da Libertadores, as datas 23 e 30 de outubro. Então são essas informações que a gente traz aqui para você. Família, então é isso aí. Ficamos com as notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando do Vasco da Gama. E se você gostou desse tipo de conteúdo, chega deixando seu like, se inscreve também no canal para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Sabe que é super importante a sua participação. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo.